Bom dia, irmãos. Iniciamos essa manhã mais uma aula da nossa EBD, da revista do Adulto Cristão, a revista Compromisso. Então vamos orar pedindo para que Deus nos dê o entendimento necessário acerca dessa aula. Pai amado, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Agradecemos porque podemos ter a certeza de que somos guardados, que somos cuidados pelo Senhor. Pedimos, ó Pai, nesse momento que o Teu Santo Espírito nos conduza e que possamos, ó Pai, entender e compreender o que o Senhor tem a nos dizer por meio da Tua Palavra. Senhor Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, damos continuidade então à nossa série de estudos sobre as cartas de Paulo. Hoje, especificamente, estaremos estudando o livro de Efésios, capítulos 5 e 6. Um assunto bastante interessante e conflitante até mesmo. Então, hoje nós estaremos estudando a conduta do crente no mundo. Por que é conflitante? Porque somos estrangeiros. Como crentes, somos moradores ou pertencemos a uma outra pátria, né? No entanto, vivemos aqui na Terra, que não nos pertence, que não é nossa. Então, vivemos como estrangeiros, e isso, como estrangeiros, gera um conflito, né? Um momento conflituoso de culturas, de condutas e N fatores. Então, vamos aos nossos objetivos de hoje. O primeiro deles é saber, compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. Como vivemos é como demonstramos a nossa fé. E o segundo objetivo é refletir sobre os deveres da conduta cristã num mundo de relativismo ético e o modernismo das ideias. Vamos discutir um pouco mais acerca desse assunto, desse conteúdo, para que possamos chegar a essa reflexão final tão importante para o nosso entendimento. Então, o nosso texto áudio, os irmãos que quiserem abrir suas Bíblias para estar acompanhando, Efésios 5, versículos 15 e 16. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem a cada oportunidade, porque os dias são maus. Só vamos lembrar há quantos anos foi escrito esse texto. E podemos trazer isso para os nossos dias de hoje, e podemos afirmar categoricamente, porque os dias são maus e ainda são maus. E diante disso vem a exortação de Paulo, a orientação de Paulo para que não sejamos tolos. Pelo contrário, seja para que sejamos sábios, aproveitando bem a cada oportunidade, Então, esse é o nosso texto áudio. E daí vem uma primeira reflexão, uma primeira colocação para repensarmos juntos. Uma frase tão simples, e tão comumente ouvida, Muitas vezes ouvimos a seguinte frase, fulano de tal nem parece ser cristão. E daí nós perguntamos, por que razões ouvimos essa frase? O que nós precisamos é ter cuidado com o nosso comportamento diante do mundo, pois é na conduta do dia a dia que mostramos quem realmente somos. A conduta do fulano de tal, que não parece ser cristão, provavelmente, possivelmente, ela não está sendo condizente com a conduta esperada de um cristão. Nós vamos ver à frente o porquê disso. Por que as pessoas olham, ou porque as pessoas olham para nós e esperam uma conduta diferente diante do mundo. É essa conduta
que mostra quem nós realmente somos. Se nós somos realmente seguidores e filhos de Deus, seguidores de Cristo e imitadores de Cristo, que é o que devemos ser, é esse Cristo que está sendo mostrado? É isso que estamos realmente mostrando? É isso que realmente somos? Então à frente nós vamos chegar a uma conclusão acerca disso, de por que ouvimos essa frase e qual a importância dessa frase. Qual é o temor, na verdade, que devemos ter acerca dessa frase. Em Efésios 5:1, diz assim aqui na minha versão: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então aqui a conduta, né, que nos é esperado, a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus, né? E como acabamos de ler, a palavra nos dá a orientação de sermos imitadores de Cristo, né? Como imitadores é sermos uma cópia mesmo, né? E é o que nós devemos fazer como cristãos. Precisamos copiar Deus em nossa vida. Imitar Deus deve ser o ideal em nossa vida. Então, por isso, é que aquela pergunta feita anteriormente, né? Fulano de tal nem parece ser cristão. Aquela afirmação, na verdade, né? Nem parece ser cristão. Por que nós questionamos essa conduta e ouvimos isto muitas vezes? Que nós temos em mente, devemos ter em mente esse princípio de sermos imitadores de Deus. E aí vem a pergunta, né? Deus faria qualquer coisa que o desabonasse ou que tivesse gerado ou que gerasse um desconforto ou pudesse ser visto como algo errado, né? Por isso que o cristão é apontado dessa maneira, né? Levando em conta que devemos imitar a Deus, que esse deve ser o ideal de nossas vidas. Certamente, se estamos tendo como ambição, vamos dizer assim, imitar a Deus em todo tempo, certamente, seja qual for o contexto em que estivermos, qual for a situação, nós não seremos apontados dessa forma, né? Dizendo, fulano de tal não parece ser cristão pelas condutas que tem. Porque se ele estiver tendo a conduta de um imitador de Cristo, certamente ele não vai ser apontado dessa forma. Podemos imitar Deus em seus atributos morais, que são os atributos comunicáveis de Deus: justiça, amor, verdade e bondade. Como imitadores, nós jamais seremos iguais a Deus. Podemos ter o nosso desejo, o nosso anseio é de a cada dia nos tornarmos mais um pouco semelhantes, né, a Cristo e, consequentemente, a Deus. Mas nós jamais seremos iguais a Deus, né? Mas principalmente no quê? Nos princípios e nos atributos morais, que é o que é comunicável a Deus, né? A justiça, o amor, a bondade e a verdade, né? Como filho de Deus, como cristão, você pratica a justiça? Você pratica o amor? Você pratica a bondade? Se você não tem praticado isso, posto em prática, certamente você será apontado como aquela pessoa, como o fulano de tal, que nem parece ser cristão. Então, como imitadores de Cristo, esses são alguns dos atributos comunicáveis de Deus, né? Porque jamais seremos iguais ou conseguiremos imitar plenamente Deus. Afinal, Deus é Deus, né? A conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Diante disso, nós precisamos saber o que é pecado e qual é a realidade do pecado. Em Efésios 5, versículo 3, diz assim, né? A prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. É uma postura perante o pecado. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então aqui nós temos uma postura e um posicionamento esperado acerca do crente frente à realidade do pecado, né? Vamos deixar bem claro e esclarecido o termo. Realidade do pecado. Como cristãos nós temos que ter essa noção, essa percepção e esse entendimento que o pecado existe, ele é real e presente. Diante disso, os conceitos de pecado que a sociedade nos apresenta nos dias de hoje, né? Como falamos no começo, né? Com as ideias modernas, com os princípios modernos, com toda a questão da modernidade, o pecado perante a sociedade ele tem se mostrado, se apresentado de algumas formas um tanto quanto distintas. Por isso nós falamos há pouco da realidade do pecado, né? Então, primeiro ponto acerca do pecado, existe a tendência de negá-lo, né, nos dias de hoje, de amenizá-lo, né, de pegar um pecado ou, primeiramente, no primeiro ponto, negá-lo. Não, isto não é pecado. Ou, diante de um pecado, torná-lo mais brando, mais ameno. Para outros, o pecado é resultado de algo ditado por impulsos íntimos e circunstanciais, excluindo, assim, a responsabilidade da escolha. Aqui nós podemos usar como exemplo, talvez, o instinto, né? O instinto humano, a carne, né? E com isso, você deixa de fora a responsabilidade da escolha. Porém, né, eu creio que mesmo considerando esses impulsos íntimos e circunstanciais, o instinto humano, ainda assim, o ser humano tem a escolha. Como seres humanos, temos a escolha, temos a responsabilidade da escolha. Sabendo que é pecado, eu tenho a escolha de fazer ou não, indiferente do meu instinto. Outros focam no prazer, puramente, sentir-se bem. Não importa o custo e os meios, né? Aqui nós vemos pura e simplesmente a satisfação do eu, né? A satisfação do ser humano, da vontade humana, né? Como costumamos dizer, a carne. Então, alguns conceitos acerca do pecado. Então, precisamos ter essa percepção bem fundamentada e embasada para não cairmos nesses engodos. Diante disso, a conduta do crente no mundo, ela precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. Então aqui nós passamos para um outro ponto, né? Além de combatermos o pecado, né, da postura, como a postura de cristãos, a ideia de combater o pecado, agora nós temos uma outra conduta que tem que ser refletida e proclamada, né, que é baseada na excelência familiar. Em Efésios 5, 22, 25, 25, 22 e 25, 6, 1 e 4, nós temos textos bastante conhecidos e bastante citados acerca da responsabilidade de cada qual, do seu papel enquanto família, né? Em Efésios 5, 22, fala sobre a postura da mulher dentro de sua casa. O 25, acerca da postura do homem, né? Do marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Nos versículos 1 e 4 do capítulo 6, a postura dos filhos. Filhos, sede obedientes. Pais, não provoqueis a ira de seus filhos. Né? Então aqui Paulo dá um norte acerca do relacionamento familiar, sempre baseado no amor. Mas nos dá orientações acerca de como deve ser o relacionamento familiar. Né? A excelência familiar que deve refletir na sociedade, né? Na sociedade como um todo. E daí uma pergunta, né? O que está facilitando ou impedindo o exercício desses papéis nos lares hoje? Fica como pergunta para os irmãos. Há algo que está facilitando
esse exercício da família é excelente, né? No contexto da excelência familiar? Ou tem algo impedindo esses papéis nos lares? O homem tem tido condições facilitadas ou que o impedem de exercer o seu papel na família, assim como a esposa, assim como os filhos, assim como os pais para com seus filhos? Daí fica como uma pergunta, né, para pensarmos e refletirmos. Qual o papel que eu exerço na minha família? Se eu sou pai, estou exercendo o papel de sacerdote, o papel de pai. Se eu sou mãe, estou sendo a esposa segundo a orientação bíblica. Como filho, tenho sido obediente. Como pai, tenho zelado e não irado meus filhos. Como está o papel exercido por mim? Numa escala de 1 a 10, qual seria a minha nota na execução desse papel? Uma autoavaliação. Qual seria a nota que cada um dá a si mesmo na execução desse papel dentro do contexto familiar, de 1 a 10? Para refletirmos, e revermos nossas atitudes. Dando continuidade, a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Então, em Efésios 5,18, na parte B, vou ler o versículo inteiro, E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, a conduta do crente cheio do Espírito Santo, ela é inconfundível, uma vez que está cheio do Espírito Santo. Somente uma vida de enchimento do Espírito nos habilita e qualifica para vivermos os valores do reino. Sim ou não? Você concorda ou não concorda? Se for abordado na rua, ou se fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que diria? Qual seria a sua resposta? Como cheios do Espírito Santo, somos qualificados para viver os valores do reino. Se eu não for cheio do Espírito Santo, certamente eu não terei qualificação suficiente para viver esses valores. E daí sim, eu certamente serei apontado como fulano de tal, que nem parece ser cristão. A conduta do crente no mundo é vitoriosa, porque temos a armadura de Deus. Em Efésios 6:11, outra passagem bastante conhecida, Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Detalhe, a conduta do crente no mundo é vitoriosa, mesmo que não pareça, mas ela é vitoriosa. Diante disso, uma breve passagem pelos versículos abaixo, do 11 em diante, que vão falando sobre a armadura e as implicações para a nossa vida. O cinto, é a verdade, que nos dá firmeza e segurança. A couraça, que é a justiça. Justiça é a proteção do servo de Deus. Os calçados são a preparação do evangelho da paz, que somos mensageiros da paz de Cristo. O escudo, que é a fé, que onde somos protegidos pela fé. O capacete é a salvação, a proteção da cabeça, a mente. A espada é a própria palavra dada pelo Espírito Santo. Ninguém jamais pode ir para a batalha sem a palavra. Ninguém pode ir para a batalha sem a sua espada. A confiança em Deus faz com que cada peça da armadura se torne eficaz. Se não houver confiança em Deus, cada peça da armadura, isolada ou em conjunto, ela perde sua eficiência e coloca em risco todo o corpo. E daí, para concluirmos, irmãos, vamos para as reflexões que os irmãos receberam anteriormente. Como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tão tenebroso e mau?
Então, o primeiro ponto, né? Como viver a conduta do reino? Primeiro, fincando bem firmes as estacas dos nossos princípios, que não podem ser removidos. Temos que deixar bem claro e ter bem claros esses princípios na nossa vida. 2. Colocando como ideal de vida e projeto de vida ser imitador de Deus. Cada dia, nosso desejo deve ser nos tornarmos um pouquinho mais semelhantes a Deus. E o terceiro ponto é valorizando e proclamando a família como instituição divina. E por isso, precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra. Quando falamos de família, pensamos em família tradicional, como instituição divina, e por isso ela deve viver segundo os preceitos da palavra, cada qual com o seu papel, com a sua função bem determinada, bem definida, segundo os princípios bíblicos, conforme nós vimos em Efésios 5 e 6. E assim, irmãos, nós encerramos mais uma aula nessa manhã, que possamos entender e ter como verdades esses princípios e deixar e viver mesmo, ter essa conduta verdadeiramente como cristãos, para que não sejamos como fulano de tal, que nem parece ser cristão. Que a nossa conduta seja de verdadeiros cristãos, de verdadeiros filhos de Deus, que se destacam nesse mundo de dias maus, durante esses dias maus, que possamos ser diferentes, fazermos a diferença no mundo em que vivemos, no qual não fazemos parte. Então vamos orar? Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de sabermos que somos estrangeiros nessa terra, que somos passageiros e que não fazemos parte dela, que vivemos nesse mundo cruel, nesse mundo mau, mas que sabemos que, mesmo diante disso, diante de todas as dificuldades, diante de todas as tribulações que possamos vir a enfrentar, sabemos que a vitória é certa, sabemos que um dia estaremos de volta para nossa casa, ao lado do Senhor, ó Pai querido. Nós agradecemos e pedimos que a nossa conduta, enquanto Teus filhos, possa a cada dia refletir mais e mais a Tua imagem, que as pessoas e que o mundo, ao olhar para nós, possam ver não a nossa imagem, mas que possam ver o reflexo e a imagem de Cristo por meio de nós, e que com isso possamos estar testemunhando verdadeiramente o que é o Evangelho, possamos estar verdadeiramente testemunhando quem é Cristo, não por meio do que falamos, mas por meio do que vivemos. Clamamos ainda, Senhor, nessa hora, por toda essa situação de pandemia que assola o mundo. Colocamos tudo em Tuas mãos para o Senhor, que é o médico dos médicos, para que a cura venha a ser estabelecida, para que a vacina possa ser desenvolvida, para que as vidas venham, Senhor, a ser preservadas e não venham mais a ser ceifadas. Guarda, Senhor, nossas vidas, protege nossas famílias e que possamos em todo o tempo render-lhe graças e permanecermos debaixo da Tua graça e do Teu cuidado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, boa semana a todos. Até a nossa próxima semana. Que Deus nos abençoe. Amém.